E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando mais um vídeo semanal em que eu uso a planilha de curvas para poder tomar a decisão entre um dos caminhos da renda fixa, a saber, PCA+, pré-fixado ou percentual do CDI, que são as opções para a gama 99% das emissões de tanto de títulos públicos quanto de títulos privados. Então já capturei a oferta da semana, PCA mais 7,5, pré 15,40, CDI 108% do CDI, prazo de um ano, um pouquinho mais curto para a gente discutir esse prazo. Então eu monto o fluxograma aqui, muito importante entender o que é o futuro do DI, que é ele que dá preço a toda a nossa renda fixa, tanto pré, quanto percentual do CDI, quanto IPCA+, grande parte do IPCA+. Então eu tenho a oferta 108, eu tenho que definir o que vai ser o CDI que eu vou usar, né? Tem a oferta pré 15,40, então está dado. Se eu levar vencimento, eu recebo exatamente 15,40. E tem a oferta de PCA mais 7,5, que eu tenho que definir uma inflação. Para eu definir a inflação e a trajetória da Selic Meta e, consequentemente, do CDI, eu vou usar o relatório Focus hoje, já que ele acabou a greve e o Bacen voltou a disponibilizar as indicações dos players para a trajetória da Selic, quanto para o IPCA, tanto mensal quanto anual. Então, feita a primeira tomada de decisão, né, nominal aqui, escolhi entre Selic ou pré, eu vou comparar com a inflação do período para definir entre IPCA mais ou o ativo que eu escolher em taxas nominais aqui. Muito importante entender o conceito de inflação implícita, que é a inflação esperada, que é capturada através dos títulos públicos quando eu comparo o IPCA mais quanto o pré-fixado, quando eu comparo a taxa real com a taxa nominal. Dali eu tiro a inflação esperada embutida nos títulos públicos. Isso seria o conceito da inflação implícita. Então vamos voltar lá à planilha. Primeiro projetar a Selic do período, né? O CDI do período. Como é de praxe, eu estou aqui com a trajetória retirada de mercado de semana passada. Então o mercado colocou lá no dia 1º alta de 50 mais alguma alta na reunião de setembro, depois uma estrutura de corte começando em junho. Entre as semanas houve uma abertura, então a taxa de mercado sai de cima da projeção, possível, provável. Então a gente tem que fazer o ajuste para que essas taxas essas curvas fiquem bem próximas e reflitam uma trajetória possível. O que moveu essa curva para cima, basicamente, está lá no relatório semanal. Eu não vou abrir ele hoje, que eu tenho outros assuntos para tratar com vocês, mas basicamente foi a perspectiva, né, de um aperto monetário mundial e a recessão que isso pode trazer, bem como toda a questão, a nossa problemática fiscal, com todas essas benesses que estão sendo colocadas aí pelo governo federal. Isso levou as expectativas para juros futuros a elevarem as taxas, né? Embutirem prêmios, que é muito comum esse termo que o mercado coloca. Então vamos aqui em cenários, eu já fiz essa trajetória de mercado atual, basicamente aumentou aqui um pouco dos 15 que vinha colocando para a semana passada, então está caminhando para 50. Os cortes aqui eu diminui um pouco, de 50 para 25. E aqui no finalzinho da curva um ajuste fino aí, colocando 25 aqui na última reunião de 24. Só um ajuste fino para que a curva fique bem coladinha da que o mercado negociou, né, através do derivativo futuro do DI. Então já sobrepus as curvas ali e basicamente a diferença que eu costumo colocar aqui nos vértices mais líquidos é algo em torno de menos 5 a 5. O vencimento desse ativo é junho, né? Então ele está bem aqui. Ver se eu consigo aumentar. Não, mas ele vai estar aqui, ó, nesse período. Então contempla só as reuniões
de 22 e as 3 primeiras reuniões de 23. Então, isso que vai definir esse DI futuro aqui. Então, está bem perto do justo. Essa trajetória coloca o CDI médio a 3,88, o mercado negociou a 3,92. Então, 50 e algo aqui caminhando para 50 e mais nada até o vencimento que ele vence aqui. Certo? Então, como já foi divulgado o Fox, eu já atualizei, já fui lá no sistema de expectativas e baixei, conforme está aqui. Abri lá, o link tem aqui na planilha. Já fui lá e baixei. O link está aqui. Então, para a próxima reunião, que é a quinta, que acontece dia 3, o mercado coloca mais 50, depois nada, depois começa a cortar em junho, mas começa a cortar com força, né? A Selic sai de 13,65, aliás, vai a 13,65 mais 50 pontos, de 13,15, a meta Selic, e depois de 13,25 para 13,75, depois cai e vem abaixo de 10, tá? Encerra o ciclo de corte lá no final de 23, começo de 24, ali nas duas primeiras reuniões tem mais alguns cortes. Para o segundo semestre, né, de 24 já estaria abaixo, né, já estaria a 9% e o CDI a 8,90, que ele roda 10%, né, 0,10 bips abaixo da Selic Meta. Selic CDI, taxa Selic CDI hoje roda no mesmo patamar. Selic Meta é a Selic alvo, né, que o Banco Central define e tanto a taxa Selic quanto a taxa CDI rodam 0,10 abaixo da meta Selic, beleza? Então atualizei aqui para o Focus, atualizei também o sistema de inflação, peguei lá as inflações mensais, muita atenção que o mercado já está colocando uma deflação aqui para julho, e isso a gente vai brincar mais à frente do vídeo, quando a gente brincar com o papel agosto 22, tem sido divulgado nas redes sociais aí com a taxa absurda, né, IPCA mais 20% ao ano. Só que o papel vence agora e você vai ver que aquela taxa anualizada, em termos de período, dá um valor irrisório e ali está embutido uma inflação implícita negativa. Então, por isso que o ajuste na taxa nominal teve que ser tão grande, porque você vai perder na parte IPCA do papel, por conta dessa projeção de inflação baixa aqui, ele vence aqui, e essa deflação que vem sendo colocada em junho. E agosto bem baixo também, 0,19. Mas isso vai ficar mais para frente. Vamos definir aqui primeiro o CDI. Então vamos jogar aqui o Fox de CDI, vamos trabalhar com ele para definir a Selic a CDI do período. Vou colar lá o Focus. Então o Focus aumenta 50, depois já corta aqui uma opção. Então até o vencimento do ativo, o mercado coloca 13,92. A projeção, considerando mais uma alta de 50, coloca 13,61. Então, cenário Focus para esse vencimento 13,61 CDI. Então, vem aqui 13,61 o CDI, 108% disso, vencendo em 8 de 7 de 23, dão 14,70 de taxa. Então, na primeira comparação aqui, que eu vou fazer, 14,70, 13,62. Conferindo, 14,70, 13,61, 108% disso, dão 14,70. Então, 15,40 comparado a 14,70, um spread bem alto aqui, vencimento de um ano. Então, se esse é o seu cenário, de uma alta só de 50, leva o CDI a 3,61, chega a 14,70. Só para brincar aqui, galera, qualquer modificaçãozinha aqui, se vier mais uma alta de 50, o CDI já sobe mais um pouco para 3,93, 3,95. Se for 3,95 o seu cenário, já vai para 15,07, ainda abaixo dos 15,40, né?
Então, esse pré aqui, ele aguenta até duas altas de 50. Ele ainda é melhor. Que está acima, ele contempla duas altas de 50 pontos. Então, aqui está escolhido pré-fixado, porque nesse cenário de um ano, essa taxa de 15,40 é maior do que o 108 do CDI retirado do Focus. Agora vamos ver a inflação. 7,5 mais a inflação. Vamos também usar a inflação do Focus por período. Já baixei aqui também o sistema de expectativa, contemplando esse corte de meio, depois alta de 49. Até o vencimento, ele tem esse conjunto de inflação aqui, ó, somando dá 4,74. Como eu tenho aqui como projetar, se eu colocar o vencimento, ele me dá em termos anuais, o Focus está dando em termos anuais 6,47. Pouco acima das implícitas para um ano. Que eu baixei também para hoje, dos títulos públicos, esse vencimento 6,10. Pode conferir aqui, ó. 6,10 é implícita, 7,39 IPCA+, e 13,94 pré. Então vamos voltar aqui, vamos usar a inflação do Focus, 6,47. Vamos ver quanto que dá. 7,50 mais 6,47. 7,50 mais 6,47 vão dar 14,46 em termos anuais. O total aqui dá 14,46. Seis e 47 mais 7,50. 6,47. Então, em termos nominais, dá um 14,46 e aqui me foi ofertada a 15,70. Então, usando o Focus, a melhor opção aqui seria os 15,70, que vai me dar um ganho maior do que a inflação que ele mesmo projeta, mais esses 7,50. Certo? Então, usando o cenário Focus, para essa oferta aqui, que me dá 15,40, 108 do CDI e 7,50 mais a inflação, que deu maior foi 15,40. Beleza? Deixa eu fechar um bocado de janela aqui. Não, vou deixar aberto que eu vou precisar voltar aqui. Essa semana teve uma badalação, esse papel aqui. Eu estou aqui nas taxas Ambima. Eu fui lá na carteira do IMA geral. Só colocar lá no Google. Carteira IMA. Carteira IMA. Você vai ter. É melhor índice, resultado IMA. Resultado IMA. Que aí você vai pegar a carteira atual. Então é só preencher aqui IMA B, que aí tem a carteira de B, de NTNB, somente carteira, que eu quero só a carteira, dia 11. Ele vai me trazer várias informações. Ele vai me trazer a taxa indicativa e já me traz também o vencimento, a duration do papel, que é importante. Então ela foi negociada a 21,56, IPCA mais 21,56, taxão, né? Mas ele vence em 25 dias úteis. Então vamos comparar esse 21,5681 com uma curva nominal para ver o que dá de inflação implícita. Então, se eu tenho aqui um ativo pré-fixado, tem o IPCA+, sendo ofertado a 21,5681, se eu comparar com um pré do período, com a curva pré do período, eu tenho como resultado a inflação implícita. De onde eu posso retirar essa curva pré? Como o vencimento é curto, a Ambima ela começa a interpolar a partir de 126 dias, então eu tenho um trecho aqui, esse papel vence antes, 25 dias úteis. Então não vai dar muito certo eu usar uma interpolação daqui não. Então o que, que eu faço? Eu venho aqui na B3 e olho as curvas da B3.
swap DI pré. É simples também. Ó. Se a gente for aqui na curvas B3, ele vai dar as taxas referenciais, que nada mais é para cada vencimento o que ele tem de referência de taxa. Então vou colocar aqui 11, ele me traz em dias corridos, 25 dias úteis dão aqui 35 dias corridos. Então a taxa de referência para a base 252, 13,32. Então quando eu comparo 13,32 com 21,56, eu tenho a inflação implícita projetada. Como o ganho está sendo muito maior no IPCA+, quer dizer que o mercado está projetando uma inflação no período negativa que vai descontar desse ganho de 21 para eu ter um empate com o pré-fixado de mesmo vencimento, pelo princípio do custo de oportunidade. As coisas têm que andar na mesma direção. Então, quando o papel é muito curto, esse ganho de 21,56 ele vai ser deduzido de uma deflação que está sendo projetada, conforme vocês viram aqui, a próprio Focus já coloca meio aqui, e basicamente faltam duas inflações até o vencimento desse papel. Se eu somar as duas aqui, diretamente dá um 0,30 de inflação, dá uma inflação negativa, um período negativo. Isso quer dizer que o VNA do papel, o IPCA, ele vai andar para trás, né? Ele vai reduzir. E para ver esse desconto na parte, no plus do IPCA+, a taxa tem que chegar a 21% para compensar os 13 que você tem de comparação, porque você vai ter uma dedução inflacionária negativa no papel, um carrego negativo, vamos dizer assim. Eu usei a outra planilha, que também tem disponível no site. O que eu fiz? Ela basicamente ela projeta o VNA futuro. Então eu dou para os números de inflação, coloquei aqui o cenário Focus, todo ele, peguei até o mais curtinho, 0,50, 0,19, que é o que contempla esse período. E se eu for aqui em resultado botar o período, ele vai me dar a duração, o VNA projetado, quanto que eu perderei em termos do período, menos 0,41, que é a inflação de meio, depois um ganho de 19. Em termos anuais, que aí é comparativo, o cenário Focus coloca a inflação implícita para o período a 4,17. É até maior, menos pior do que o mercado colocou, porque o mercado colocou a 6 e pouco, que foi o que a gente viu aqui quando comparou os 21,56 dado pela NTNB 22 contra a curva pré de mesmo vencimento que está dando 13,32. Isso, deduzido disso, dá uma inflação implícita de 6,78. Pelo princípio da isso, 21 mais menos, que no caso aqui é uma inflação negativa, tem que dar 13. Então o mercado coloca a inflação a 6,78 em termos anuais negativo, que já contempla aquele mensal de menos meio, e o Focus ainda está dando um pouco mais, está dando um pouco menos negativo, está dando 0,47. A gente pode brincar aqui, se eu colocar mais uma inflação negativa aqui de 0,15, por exemplo, posso rodar aqui de novo e ver o resultado. Ele vai construir o VNA no futuro, né, até o vencimento, que no caso aqui é 15 de agosto de 22. Vai dar um número mais negativo aqui, porque eu aumentei a inflação. Botei mais uma inflação, uma deflação ali no período até o vencimento do papel. Deu alguma tralha aqui. Ele vai pegar um período pequeno de 0,15 aqui negativo. Esse aqui, ó. Na verdade, ele pega só a inflação de 0,50. Se eu teria que conferir certamente. Ah, aqui ele está pegando o fechado de 0,67, que vai até dia 15, porque o fechado deu 0,67. A partir do dia 15, vai começar a rodar 0,5. Então não tem influência não, tá? Ele vai até 0,5 aqui que vence o papel. Então ele só contemplou 0,5 no estudo. Para eu ter um resultado pior aqui, eu teria que aumentar só essa inflação aqui.
0,70, por exemplo. Aí vai ter influência. Galera, esse entendimento sobre o VNA, eu tenho um artigo muito bem escrito chamado O que é o VNA, IPCA. Na verdade, o que é o VNA, ele trata do VNA tanto Selic quanto IPCA, que, que explica bem. Esqueci de botar negativo, né? Isso deu tão bonito. Que explica muito bem como é que o VNA do papel, a parte IPCA do híbrido, né, que é o IPCA+, como é que ele anda. Galera, renda fixa tem que fazer conta. Aquele número chamou a atenção de muita gente, né? IPCA mais 21 e pouco. Mas não necessariamente é uma boa oferta. Está com a inflação implícita bem negativa ali e eu, por exemplo, preferiria um ativo pré-fixado se existisse uma oferta de período equivalente, tá? Então, fiquem de olho e façam contas. Não é tão simples assim, não. Eu tenho aqui uma publicação mais antiga. Mas esse artigo aqui, um artigo que me deu um trabalhinho bem intenso, mas explica muito bem o comportamento de cada VNA. Os períodos, né, que ele usa, qual é a inflação mensal que ele vai usar para andar com esse VNA, e o que ocorre quando a inflação vem abaixo do que vem sendo projetado ou acima, ou vem uma inflação, uma deflação, né, um número negativo. Tem esses exemplos aí, tá? Inclusive, nós já assistimos períodos próximo de vencimento da NTNB em que a taxa era muito negativa, né? A taxa real ofertada. Eu não consigo retroagir aqui, por exemplo, a 14 de maio de 2015, que foi a última, 2015, 2019, isso, 2019, eu acho que foi o último vencimento, e não aceita. Mas eu tenho um outro artigo aqui também, que eu acho que nele eu tenho a série da B principal 19. Se não me engano, aqui perto do vencimento, ela foi negociada com a taxa real negativa. Isso, a taxa de compra ficou negativa, tá vendo? Por quê? Porque nesse período, perto do vencimento, existia uma inflação tão alta que superava o valor do pré-fixado de prazo equivalente. Então, esses ajustes perto do vencimento da NTNB, do Tesouro IPCA, eles podem ocorrer, a taxa ficar muito alta ou muito negativa. Isso tudo vai depender muito, o papel fica, eu costumo dizer, ele fica com o game muito atrelado à inflação daquele mês, ao acerto daquele número inflacionário, né, daquele mês. Então, quando faltam 2 meses para o vencimento do papel, o valor que está sendo colocado, projetado para a inflação daquele período, tem muito valor no preço e, consequentemente, na taxa do ativo. Então, na hora que chegar uma oferta assim, de um ativo curto, conforme foi esse 21 aqui não necessariamente é uma taxa boa, tá? Tem que fazer conta. A inflação implícita embutida nisso aqui está com 6 e tal negativo, tá? Qualquer número menos negativo que isso que vier, né, no período até o vencimento, papel prefixado vai ter ganho mais, ou um percentual do CDU vai ter ganho mais no período comparável, né? Tem que fazer conta, não tem jeito. Beleza? Eu estiquei um pouco mais, mas eu achei importante trazer esse assunto aqui para vocês. Saúde e paz.